O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, ficar curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou, como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos, nós ouvimos hoje um texto do livro do Levítico que vai nos ajudar a entender melhor o texto do Evangelho de hoje, de Marcos, esse trecho do Evangelho de Marcos que também nós ouvimos. A lepra é uma doença muito antiga da humanidade e no tempo já do povo de Israel, na antiguidade, esta doença já existia. Porém, com o nome de lepra, o povo de Israel não se referia somente àquilo que hoje nós conhecemos como a hanseníase. Na verdade, a lepra era uma espécie de conjunto de doenças que normalmente afetavam a pele das pessoas. E neste trecho do livro do Levítico, existem leis que são muito precisas a respeito dessas pessoas que contraíam este tipo de doença, que inclui também a lepra como hanseníase, a hanseníase que nós conhecemos hoje. E a gente só leu um trecho dessa parte do livro do Levítico, que é muito maior, na verdade, são praticamente quase 2 capítulos sobre este tema. Existem regras muito precisas, desde o modo como o sacerdote devia examinar estas afecções, como se fosse uma espécie assim, de manual para um médico, né? Ele deveria prestar atenção nisso, naquilo outro, para depois tirar uma conclusão, que era ou declarar a pessoa pura e por isso isento da doença, o que dava a ela a possibilidade de continuar vivendo dentro do acampamento. É bom lembrar que quando o livro do Levítico foi escrito, o povo de Israel o livro do Levítico se refere ao tempo em que o povo de Israel ainda peregrinava no deserto, vivendo de acampamento em acampamento. Então, se a pessoa, depois de examinada pelo sacerdote, fosse considerada pura, ela então poderia permanecer dentro do acampamento. Se fosse considerada impura, precisava afastar-se do acampamento, vestindo-se desta maneira, como é indicado no livro do Levítico: roupas rasgadas, o cabelo despenteado, bagunçado, a barba coberta e gritando o tempo inteiro: impuro, impuro, impuro. Este modo de tratar, eu vou colocar os leprosos, só para usar o termo que está aqui
usado no texto bíblico, como eu já disse, não se refere simplesmente a pessoas que tinham hanseníase, todas essas afecções ligadas à pele, né? Então, o modo de tratar essas pessoas com esse tipo de enfermidade, na verdade, tinha dois motivos. Vamos dizer assim, o primeiro que salta aos nossos olhos é um motivo médico-sanitário, né? Se você tem uma doença que é amplamente contagiosa e ela não tem cura, então a possibilidade que você tem de diminuir o contágio dessa doença é afastar do convívio dos demais aqueles que estão com essa enfermidade, né? Então havia uma razão, em primeiro lugar, claro, médica, para que aquela pessoa que tivesse aquela doença ela não passasse para os seus familiares e para outros, era colocada fora do acampamento. Porém, eu já expliquei isso aqui outras vezes, na mentalidade judaica, a doença não era só uma doença. Na verdade, qualquer mal que afetava a vida de uma pessoa era entendido da parte do povo judeu como se fosse a consequência de um pecado. Por isso, pouco a pouco, esta ideia, podemos dizer assim, mais médico-sanitária, ela foi dando lugar também a uma ideia religiosa e moral. Alguém que tinha uma doença como essa, contagiosa, e que não tinha cura, né? E é interessante porque se a gente vai lendo lá no livro do Levítico, lá admite que a pessoa curada pudesse voltar para o acampamento, né? Mas quem tinha uma doença assim incurável, uma doença grave, sobretudo aquelas que eram incuráveis, sobre ela pesava um juízo moral religioso ainda mais sério, né? Ou seja, aquela pessoa era considerada impura do ponto de vista moral e do ponto de vista religioso. Por isso o afastamento do acampamento funcionava, vamos dizer assim, entre aspas, como uma espécie de excomunhão, né? A pessoa era considerada moralmente pecadora e por isso, do ponto de vista religioso, não poderia caminhar com aqueles que não estavam no pecado, mas estavam na santidade, né? Então, de um lado, como eu disse, há uma razão médica, mas de outro há uma razão que vai se tornando ainda mais forte, que é essa razão religiosa, moral. Por isso que a pessoa que tinha essas enfermidades precisavam ficar fora do acampamento e dizendo impuro, 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 para que quem ouvisse isso soubesse, né? Eu não posso me aproximar daquela pessoa. Às vezes, no texto bíblico ainda diz que essas pessoas deveriam andar com uma sineta, uma espécie de chocalho, tocando para que os outros também soubessem que ali tinha uma pessoa impura da qual não se poderia se aproximar, né? Por que é muito importante a gente entender o modo do judeu tratar? Porque o que a gente vai ver no texto do Evangelho, é completamente diferente daquilo que se esperava, né? Então nós terminamos o Evangelho da semana passada escutando que Jesus, depois de curar a sogra de Pedro, de madrugadinha ele levanta, vai rezar, os seus apóstolos o procuram e dizem, olha, está todo mundo te procurando. Ele diz, não, vamos para outras aldeias para pregar o Evangelho, porque foi para isso que eu vim. Então Jesus começou a andar de aldeia em aldeia pregando. E num desses momentos das andanças de Jesus, ele se encontra com um leproso. Na verdade, não é o único encontro que Jesus vai ter com um leproso, mas esse no Evangelho de Marcos é o primeiro que é narrado. Nós ainda estamos no capítulo 1 do Evangelho, né? Então Jesus se encontra com esse leproso. Então, diferente do que se espera, o leproso não fica gritando impuro, impuro, e não toma uma decisão ou uma atitude de afastar Jesus de si, né? Então, em primeiro lugar, a atitude que o leproso tem já contraria tudo aquilo que se esperava dele, né? Ou seja, ao invés de se afastar de Jesus, ele se aproxima de Cristo, né? Não só se aproxima, mas se aproxima e cai de joelhos, o que significa que ele reconhecia em Jesus, se não o próprio Deus, alguém que o representava de uma maneira muito esplêndida, de uma maneira muito verdadeira, né? Porque os judeus se ajoelhavam simplesmente para adorar a Deus, né? Então, este homem se aproxima de Jesus. Então, a primeira pergunta que a gente poderia fazer é por que se aproxima, né? Então, como eu disse, vamos dizer assim, o primeiro elemento era esse de quem está se aproximando de Deus, né? Do reconhecimento da divindade de Cristo. Mas certamente aquele leproso já deveria ter ouvido falar de Jesus, porque a gente sabe que na medida em que Jesus ia pregando, iam se reunindo uma multidão em torno dele, né? E esta multidão, ela não tinha WhatsApp, não tinha grupo de WhatsApp e Instagram, né? A notícia se espalhava de boca em boca. E certamente aqueles homens estavam contando quem era Jesus e o modo como Jesus agia. E nós sabemos muito bem que
da boca das próprias pessoas, eles confessavam. Jesus pregava com autoridade, ele expulsava os demônios, as pessoas ficavam espantadas com isto. Isso significa que, vamos dizer, foi se construindo em torno de Jesus uma imagem que a gente pode dizer, sob certo aspecto, atrativa, né? Mas não só isto, né? Os gestos exteriores de Jesus, como nós ouvimos hoje, eles denotavam um elemento muito importante, que era o da sua compaixão, né? Então, o que na verdade a gente nota é que os gestos exteriores, por exemplo, de curar alguém, de expulsar um demônio, né? Na verdade, pouco a pouco revelavam os aspectos mais íntimos da pessoa de Jesus Cristo, que certamente eram aqueles que também atraíam as pessoas. Aquele leproso, a gente pode dizer que de alguma maneira intuiu que, diferente de qualquer outro judeu, Jesus não correria dele. Aí por isso teve a coragem de se aproximar. E de um outro lado também, a atitude de Jesus não era esperada da parte de nenhum judeu. Qualquer judeu que visse um leproso correria, né? E Jesus faz justamente o contrário. Não só não se afasta daquele leproso, mas faz uma coisa completamente inusitada, que é tocar nele, né? Ou seja, de algum modo Jesus está aceitando tomar sobre si aquela enfermidade, né? Ou seja, ao colocar a mão naquele leproso, Jesus está aceitando, se acontecesse, podemos dizer assim, estaria aceitando pegar aquela lepra para si mesmo, né? Este gesto de Jesus, ou melhor, este duplo gesto do leproso e de Jesus, para além do fato em si, podemos dizer assim, tem um aspecto que aponta para uma realidade muito profunda, né? Em primeiro lugar, esta proximidade do leproso de Jesus. Isto é uma coisa que nós deveríamos aprender muito, né? É claro que, metaforicamente falando, todos nós somos leprosos, porque padecemos da pior doença que pode atacar a humanidade, que é o pecado. A gente sobrevaloriza, ou supervaloriza, melhor dizendo, né? A gente supervaloriza as doenças físicas. A gente teme com todas as forças do nosso coração ficar gripado, né? E a gente não tem esta mesma atitude diante do pecado. Só que o pecado para o homem é muito pior do que uma gripe. É muito pior do que o pior câncer que poderia nos atacar. Porque, como o próprio Jesus disse, né, não temeis aquele que pode matar só o corpo, mas aquele que pode lançar a alma no inferno e na geena. Isso significa que a sorte de uma doença física pode ser a morte, mas a morte física não é pior do que a morte eterna. E por isso é muito pior para o homem padecer de uma enfermidade moral, espiritual, porque se afastou de Deus pela sua atitude, do que propriamente uma doença física. E por isso, o pecado em que jaz a humanidade ao longo de toda a sua história, em última instância, é a pior situação em que uma pessoa pode se encontrar. Mas aqui, como eu disse, é muito bonito essa atitude do leproso que não teme se aproximar de Jesus. Isto era uma coisa que nós deveríamos ganhar dentro de nós com muita confiança. Nós podemos viver a pior situação da nossa vida. Nós podemos ter cometido o pior pecado imaginável. E é muito interessante porque a gente olha na história da igreja, né? Tem pessoas que viveram uma vida completamente dissoluta, né? Uma vida muito distante de Deus. E um dia se encontraram com o Senhor e descobriram em Cristo aquilo que esse leproso descobriu, né? E tiveram coragem de se aproximar de Jesus. E isso é uma coisa que, eu repito, nós deveríamos aprender. Não existe nenhum pecado que tire de Cristo por nós o seu amor. O amor de Cristo por nós é incondicional. Ele não coloca a mínima condição para nós nos aproximarmos dele. Tomando a metáfora aqui da lepra, ou seja, Cristo não corre de nós, por isso nós não deveríamos correr de Cristo. Por pior que seja a situação em que nós vivemos, por pior que seja aquilo que nós tenhamos feito, ou que continuamos a fazer, ou que por uma desgraça, por causa das nossas fraquezas, por causa dos nossos, às vezes na nossa falta de empenho, né, nós ainda continuaremos fazendo, né? Cristo nunca impôs nenhuma condição para nos amar. Pelo contrário, Ele nos ama precedentemente. O amor de Cristo é oferecido para nós como uma mãe que gera um filho. Quando uma mãe gera um filho no seu ventre, ela não diz assim, eu vou esperar você nascer, crescer,
até completar 18 anos. Se você foi bem comportadinho depois disso, eu te amo. Não é isto. A mãe gera um filho e desde o primeiro instante que tem consciência de que aquele filho está no seu ventre, ela já ama, independente se esse filho vai ser um santo ou vai ser um desgraçado que vai acabar no inferno. Não há previamente nenhuma condição imposta. Por isso, meus irmãos, a gente precisaria ganhar grande confiança de nos aproximar de Jesus. Sobretudo porque Cristo não vai nos tirar absolutamente nada daquilo que é verdadeiramente humano. Na verdade, Cristo nos acolhe com grandíssimo amor, com uma única razão, para fazer aquilo que ele fez com aquele leproso. Que no caso dele foi a cura física, mas no nosso caso é a nossa salvação. Porém, de um lado, apesar de Jesus não ter rejeitado aquele leproso e não rejeitar nenhum de nós, mesmo sendo o amor de Deus incondicional, ou seja, não há condições impostas para nos amar, porém o amor de Deus não é sem consequência. Então, Deus não coloca nenhum limite para nos amar. Porém, esse amor, quando entra na nossa vida, ele tem as suas consequências. Então, aquele leproso se aproxima de Jesus, Jesus o toca para curá-lo e depois ele vai dizer, vai e cumpre a lei. Ou seja, vai e faz aquilo que está prescrito na lei de Moisés. O que estava prescrito na lei de Moisés? Uma pessoa que ficasse curada deveria se aproximar do sacerdote, o sacerdote o examinaria de novo, reconheceria a cura daquela doença e ele deveria oferecer um sacrifício de expiação pelo perdão dos seus pecados. Aí ele poderia voltar ao acampamento. Então Jesus não disse simplesmente para aquele homem, está curado, vai embora, fica feliz, pode ficar do jeito que você está. Não é isto. Jesus acolhe aquele homem, o toca e o cura para que ele vá cumprir a lei. E é nesse sentido que o amor de Jesus por nós é incondicional, mas não é sem consequências. Quem disse isso foi recentemente o padre Raniero Cantalamessa, na pregação que fez durante o Advento para o Papa e para a Cúria Romana. Ou seja, se o amor de Deus entrou verdadeiramente na minha vida, e se eu realmente abrir a minha vida para que o amor de Deus entrasse, a minha vida não pode continuar do mesmo modo que estava. Deus não entra na minha vida, Cristo não me acolhe no meu pecado, Cristo não toca as minhas feridas, Cristo não me cura das minhas piores mazelas, para que eu continue vivendo como eu estava vivendo antes. O Senhor nos acolhe para que a gente tenha vida e tenha vida em abundância. Por isso que a experiência do amor de Deus não é uma experiência sem consequência. Ou seja, se eu realmente entendi que Cristo me ama desta maneira, a ponto de não me rejeitar, por pior que tenha sido o meu pecado, se eu não quiser mudar de vida, significa que eu não entendi absolutamente nada do amor de Deus. Se eu não me disponho a dar passos de transformação, significa que aquele amor na minha vida, não por si mesmo, mas por causa de mim, ele é estéril. Ou seja, ele não produz aquela vida que deveria produzir. Por isso Cristo nos acolhe incondicionalmente, mas quer nos tirar daquela situação de pecado e nos dar a vida verdadeira. E por isso eu disse, Cristo não nos tira absolutamente nada do que é verdadeiro na nossa vida, do que é bom na nossa vida, do que pode nos fazer melhor, do que nos pode fazer crescer, do que nos pode dar a vida plena. Isto ele não vai colocar minimamente à mão. Mas certamente que isso vai nos exigir com grande força, como fez tantas vezes, que a gente abandone aquilo que é mal, aquilo que destrói a nossa vida, aquilo que nos empurra para o buraco. E muito cuidado, porque uma coisa não é boa simplesmente porque ela me dá prazer, porque eu gosto dela. Tem muita coisa que a gente não gosta e que é muito boa para a nossa vida. Haja vista, quando você está doente, você toma uma injeção que ninguém gosta certamente de tomar, mas é muito importante e bom para a nossa saúde. Então, a entrada, vamos dizer assim, essa chegada do amor de Cristo na nossa vida, tem que produzir, então, da nossa parte, essa disponibilidade de depois viver como Cristo nos quer que nós vivamos. Daqui eu queria tirar duas consequências que são importantes e práticas para a nossa vida. A primeira delas, nós estamos nos aproximando da Quaresma. E se o pecado é o pior mal que nós temos, a melhor coisa que nós podemos fazer como propósito quaresmal seria fazer um sério exame de consciência e nos aproximar daquele que pode nos curar dessa doença miserável que está matando a humanidade. E mata cada um de nós também. Ou seja,
prepararmos um sério exame de consciência para nos confessarmos. E por favor, não me venham com churumelas, com essa coisa de que o padre é pecador como eu. Tá bom, a próxima vez que você ficar doente, não vai no médico não, porque ele também fica doente como você. O Padre, em nome de Cristo, perdoa os nossos pecados. Então, é como Cristo que acolhe o leproso que chega para dar a ele a possibilidade de uma vida eterna. Por isso que, neste tempo da Quaresma, seria impensável passar 40 dias fazendo um caminho com Cristo e não procurar sinceramente a nossa confissão, de fazer uma boa confissão. Pois há uma outra coisa que eu queria apontar, que é essa atitude de Jesus de compaixão, de tocar o leproso. Hoje, Cristo, claro, está presente na Eucaristia, se faz presente de tantas maneiras na nossa igreja, eu já expliquei isso aqui também, não vou falar de novo. Porém, tem muitas pessoas que ainda não estão aqui, e a gente sabe que elas são, no fundo, a grande maioria. A grande maioria das pessoas que vivem na lepra do pecado não estão na igreja hoje, pelo contrário, estão distantes. E essas pessoas precisam experimentar de alguma maneira este amor salvador de Cristo. E somos nós quem damos a estas pessoas a possibilidade da experiência com esse amor. Por isso a gente precisaria ter esses mesmos gestos de compaixão de Cristo. Ou seja, a gente precisaria ter a coragem de não rejeitar absolutamente ninguém que se aproxima de nós, para sermos para essas pessoas um sinal do amor salvador de Jesus. O Papa Francisco tem insistido muito sobre este ponto e a gente precisa realmente levar a peito, A igreja é o lugar para todos e nós devemos espalancar as portas. A gente deve abrir as portas da nossa vida, da igreja, do nosso coração para acolher todas as pessoas, para que elas possam se sentir assim, amadas com um amor incondicional. É claro que não para aqui. Como eu disse, o amor de Deus é sem condições, porém não é sem consequências. Mas nós não podemos chegar fazendo exigências, nós precisamos fazer como Cristo, chegar oferecendo o nosso amor. Porque é assim que as pessoas vão provar essa gratuidade do amor de Jesus. Depois, claro, nós vamos ajudar essas pessoas a fazerem os passos sucessivos. E aqui a gente precisa começar a se preocupar. Eu já falei isso para vocês aqui, mas quero insistir, porque ainda me sinto muito perplexo com um certo descuidado da nossa parte. Pensem seriamente assim, na família de cada um de nós. Sim, família mais próxima, pai, mãe, filhos, filhas, irmãos, tios, mas também uma família mais longe, mas também se a gente alarga esse círculo, assim, a gente pensa as pessoas que vivem próximas de nós, no trabalho, que a gente se encontra. A maioria dessas pessoas está longe ou próxima de Deus? Ela vive num caminho do Evangelho, do caminho da santidade, ou num caminho que as afasta sempre mais da vida verdadeira que é Cristo? Por isso a gente não poderíamos nos sentir em paz minimamente sabendo que estas pessoas estão longe de Jesus, padecendo e morrendo, e nós estamos tranquilos diante disso. A gente precisaria levar a sério essa responsabilidade que nós temos individualmente, de sermos para essas pessoas o sinal da compaixão e do amor de Cristo. Por isso, eu queria de novo falar, eu disse que repetiria isso a miúde e vou repetir de novo. Não precisa ser 10 pessoas, uma pessoa só. Uma única pessoa. Por exemplo, durante esta quaresma, eu disse, fazer uma boa confissão seria um ótimo propósito. Um outro propósito, escolhe uma pessoa e visite essa pessoa uma vez, 2 vezes. Console essa pessoa, seja sinal do amor de Cristo para ela. Toque as chagas dessa pessoa, deixa essa pessoa te tocar, tocar em você o corpo de Cristo, que é a igreja, que somos nós. Não passarmos ao lado das pessoas que sofrem como se isso não tivesse nada a ver conosco. Isso não é possível. E a partir desta mediação de amor, ajudar, quem sabe, essa pessoa a fazer passos de se aproximar também do sacramento da confissão, se aproximar também da celebração da Santa Missa, se aproximar também da leitura da palavra, ou seja, se aproximar sempre mais e mais de Cristo. Então, por favor, nós vamos começar quarta-feira já, de cinzas, que vem, a quaresma. Não pense só em não comer chocolate, em não tomar refrigerante, depois volta tudo a mesma coisa. Pense numa coisa que ajude a fazer passos mais sérios no caminho. Não que isso seja ruim, não é isto,
mas não nos limitar a repetir estes gestos gastronômicos de penitência, né? Tem alguma coisa mais profunda que pode nos ajudar a dar passos mais profundos no caminho da nossa salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.